Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Rádio Aba. Eu sou Maurício Viana e hoje falaremos sobre testemunhos. Você viver algo que foi preparado por Deus para que Ele pudesse fazer de você alguém melhor e assim ver o agir dele se manifestar é algo que realmente deve ser considerado motivo de grande alegria em nossas vidas, pois o cuidado do Pai está sempre ali quando precisamos. E para falar sobre isso, eu trago aqui hoje a Evelyn Souza, que vai contar um pouco de sua história e se apresentar a vocês. Oi, paz do Senhor, aqui quem fala é Evelyn Souza, mais conhecida na internet como Eve Souza. Eu sou youtuber, eu sou tiktoker e falo sobre a palavra de Deus no meu Instagram, no meu canal no YouTube, no TikTok, e fui convidada pela Rádio Aba para compartilhar um pouquinho aqui do meu testemunho. Então eu vou tentar ser breve no meu testemunho, porque ele é muito grande, mas eu vou tentar resumi-lo. E eu espero que o meu testemunho ele edifique a fé de quem ouvir e que alguém possa tirar um proveito disso e algum aprendizado para a sua vida. Eu tenho 26 anos, sou casada e tenho uma filha. E eu sofri um acidente de carro, eu fui atropelada quando acredito que eu tinha 19 anos, por aí. E antes de contar o meu testemunho, eu gostaria de ler em Romanos 8:28, que é um versículo que fala muito ao meu coração e desde aquela época até hoje faz o maior sentido na minha vida, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E esse versículo, ele me dá como um consolo, como uma resposta para as minhas dificuldades, para os momentos de dificuldade que a gente vive, para os momentos que a gente pensa, nossa, essa situação está tão difícil, eu não sei por que eu estou passando por isso, e esse versículo ele vem muito como uma resposta ao meu coração. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6 ao 9, eu vou ler também antes de contar meu testemunho, diz assim: mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, esses versículos mostram a finalidade que podemos dar às nossas tribulações, certo? Então, elas podem nos afundar numa tristeza profunda, num desânimo, mas também podem nos fortalecer. Eu estava trabalhando... Desculpa. Eu trabalhava como pesquisadora de rua e como eu trabalhava na rua, eu estava indo atravessar o sinal, sendo que o sinal ele tinha fechado, e quando eu fui atravessar, um carro avançou o sinal e me atropelou. Segundo as pessoas que estavam lá no local e viram o acidente, disseram que eu fui arremessada para o outro lado da pista, e como eu fui arremessada, minha cabeça ela bateu no meio-fio e eu levei um corte na cabeça, né? Minha cabeça abriu do lado esquerdo e eu caí do lado esquerdo no chão, então eu quebrei o ombro e a minha perna. A perna foi uma fratura, não foi fratura exposta, mas foi uma fratura que quebrou o osso no meio, o osso da tíbia, né, que é o osso que fica no meio da perna.
e saiu do lugar, né? Então, por conta disso, a minha perna ficou naquela situação que visivelmente as pessoas olhando sentem agoniadas. Meu pé estava virado para um lado e o joelho para o outro, então estava uma situação bem feia. E quando eu sofri esse acidente, eu não me lembro de ter sofrido o acidente, eu não me lembro de ter sido atropelada. Eu só me lembro de que eu estava indo atravessar e de repente eu fui arremessada numa cama bem fofa, num local bastante reluzente, branco, sem nenhuma outra coisa no local. Só estava em 4 paredes num lugar reluzente. E aí eu comecei a me perguntar o que eu estava fazendo naquele local, eu não estava entendendo nada, eu comecei a me questionar se eu tinha pegado no sono, eu pensei que eu tinha, desmaiado, ou se eu estava dormindo e tudo aquilo era um sonho. Só que aí com essas perguntas na minha mente, depois de um tempo eu comecei a ficar sem conseguir respirar direito. E aí eu acordei no chão, né, eu tava com muita terra na boca e só me lembro de flashes, né, de memória. Eu me lembro que eu tava com terra na boca e dentro do nariz comecei a cuspir, tentar tirar para poder respirar. Depois eu me lembro que a minha irmã, que estava no local, ela trabalhava comigo, ela começou a tentar me animar, me acordar, perguntar as coisas para mim, para ver se eu ainda estava em mim mesma. Depois eu lembro de pessoas ao meu redor olhando para mim, chorando. Depois eu lembro do SAMU vindo me buscar. E foi aí que eu comecei a gritar, porque o SAMU, quando chegou, eles tiveram que pegar minha perna, né, e colocar o osso meio que no lugar para poder me colocar na maca. E eu comecei a gritar por que isso estava acontecendo comigo, perguntando a Deus do porquê daquilo tudo, né. E só para deixar vocês a par do que estava acontecendo comigo nessa época eu tava vivendo de uma forma imprópria para uma pessoa que se diz cristã. Eu estava na igreja, eu fazia parte de uma igreja, fazia parte de ministérios, mas eu não era uma verdadeira cristã, eu não estava vivendo de acordo com a palavra. Eu só estava, assim, eu já tinha sido convertido, já tinha me convertido, já tinha tido experiências com Deus, só que eu estava naquele momento da vida que, tanto faz. Eu ia para a igreja por ir, não era mais naquele pensamento de ir para a igreja para adorar, não era aquele pensamento de fazer as coisas para a glória de Deus, de ter uma vida reta diante de Deus, de buscar santidade, sabe? E como eu costumo dizer, eu estava com um pé no mundo e um pé na igreja. Então eu estava na igreja, mas estava fazendo tudo que a minha carne queria, eu não estava fugindo do pecado, eu não estava dizendo não aos prazeres da carne, eu não estava vivendo de acordo com a palavra, eu não estava agradando o Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que se naquele momento eu tivesse morrido, com certeza eu não teria ido para o céu, eu estava muito distante de Deus. Como existem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão muito distantes de Deus, vão para a igreja mais porque é costume, ou então adolescentes, por exemplo, só vão porque a mãe manda, o pai manda, ou os adultos mesmo só vão porque já estão acostumados a cantar num órgão, porque querem ver os amigos e tudo mais. Tem pessoas que vão só para manter aparências de pessoas que são santas e que são pessoas da igreja, e acaba que a gente deixa de lado o principal propósito de ir à igreja, que é adorar o Senhor, que é ter aquela comunhão com os nossos irmãos, mas não esquecer de que a gente é a igreja. Então a gente tem que dar testemunho tanto dentro da igreja quanto fora. E eu não tinha esse pensamento, eu acredito que eu não tinha, porque eu não buscava conhecimento da palavra, sabe? Eu conhecia versículos da Bíblia, conhecia as coisas, mas de ouvir falar, eu não tinha aquele interesse como eu tenho hoje de estudar a palavra, de buscar conhecer o Deus que eu sirvo. Então eu vivia de aparências, é isso que eu posso dizer, eu vivia de aparências, e com certeza que eu tenho certeza que se naquela época eu tivesse morrido no acidente, eu não iria para o céu, eu não estaria
ao lado do Senhor, porque as minhas condutas, as minhas atitudes não eram atitudes de uma pessoa que se arrependeu de seus pecados, não eram atitudes de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, sabe? Então, eu acredito que Deus me deu uma nova chance de mudar tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Deus, ele não manda a dificuldade para nossa vida. Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas ele permite, né? Quem traz o sofrimento para nossa vida é Satanás. E Deus, ele somente permite para usar essa situação e nos ajudar a mudar algo na nossa vida que precisa ser mudado, e nos ajudar a enxergar algo que a gente talvez não estivesse enxergando se tudo estivesse muito bem. E Deus deixou que isso acontecesse comigo, esse acidente, para que eu viesse a despertar. Muitas pessoas estão dormindo dentro da igreja e não estão percebendo que Jesus está voltando, Jesus está muito próximo de chegar, e às vezes Deus tem que usar o sofrimento, Deus tem que permitir, no caso, não usar, permitir o sofrimento para que a gente se desperte, para que a gente comece a orar mais, buscar mais a face de Deus, mudar atitudes que estão desagradando o Espírito Santo, sabe? E esse acidente fez isso comigo. Eu fiz uma cirurgia na perna, eu tenho uma placa e 9 parafusos dentro da perna, o meu ombro não precisou de cirurgia e minha cabeça eu tenho uma cicatriz até hoje. E eu precisei passar 3 meses sem andar, 5 meses me recuperando. Então, nesse tempo que eu fiquei sem andar, eu aprendi muito a deixar o meu orgulho de lado, porque eu precisava das pessoas para fazer tudo, até para tomar banho e comer. Eu aprendi a me humilhar mais na presença de Deus. Eu aprendi a ser uma cristã verdadeira, por mais que eu ainda tivesse erros, como hoje eu ainda erro, mas é diferente, né? Quando a gente reconhece os nossos erros e tenta não errar mais. A palavra diz que a gente vai ser sempre pecador, nós somos pecados, não existe nenhum aqui na terra que não seja um pecador. Mas a diferença é que a gente luta contra o pecado, a gente tem que permanecer até o final da nossa vida lutando contra o pecado. Então, hoje a diferença da minha vida é essa. Eu não vivo me esbaldando no pecado. Eu hoje luto contra o pecado, eu corro do pecado, eu fujo do pecado. E às vezes o que acontece de eu pecar é um deslize, é alguma coisa que acontece, mas não é algo que eu busquei, sabe? Então, essa é a diferença da Evelyn de antes e a Evelyn de hoje. Eu tento ao máximo agradar o Espírito Santo de Deus, ao máximo fazer com que ele fique feliz com minhas atitudes, e por isso que eu uso todas as formas possíveis para pregar a palavra, para falar o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele é misericordioso. E as lições que eu aprendi com esse acidente servem também para que eu possa consolar outras pessoas, não pessoas somente que sofreram um acidente, mas pessoas que estão passando por tribulações, e pelo fato de eu ter passado por essa grande tribulação, que foi sofrer um acidente, ficar sem andar e depender de todos e ter que mudar muita coisa na minha vida, eu acabo tendo uma experiência para consolar as pessoas que também estão passando por momentos difíceis. Então, nós temos que aprender com os nossos sofrimentos, e assim, aprendendo, a gente pode consolar outras pessoas e assim ajudar várias pessoas. As tribulações, elas vêm para todos, né? Todas as pessoas no mundo passam por tribulações. Até Paulo, que era um apóstolo, ele não ficou imune às tribulações. Até no versículo 9 de 1 Coríntios 1, que eu li aqui, ele não pressupõe que as tribulações foram enviadas por Deus, mas elas foram transformadas por Deus, que faz todas as coisas convergirem para o bem daqueles que amam a Ele, né? Como diz Romanos 8:28. Então, eu acredito que, além de ter sofrido esse acidente para despertar e não viver no comodismo espiritual, e não viver de duas formas, porque
Deus está vendo tudo, né? Deus, ele chama você pelo amor, ele lhe corrige com amor, ele lhe trata com amor. Deus é amor, mas ele também é justiça. E se ele vê que alguém tá dentro da igreja, tá usando o nome de Deus e tá fazendo coisas erradas no secreto, ele tá vendo. Então, a gente não precisa se preocupar com essas pessoas que estão fazendo coisas erradas, porque Deus está vendo tudo e no momento certo ele vai agir com justiça. Ele agiu com justiça comigo e eu não fiquei com raiva de Deus depois desse acidente. Com o tempo eu fui entendendo, né, o porquê de tudo isso, e eu entendi que Deus, ele me corrigiu, ele agiu com justiça comigo para que eu despertasse e hoje eu pudesse experimentar como é bom ter comunhão com Ele, como é bom ser um verdadeiro cristão, né? Como é bom viver realmente de acordo com a vontade dEle e não ser escravo do pecado. Então, as tribulações, elas servem para isso. Pode ser que no momento que você está passando pela tribulação, você não entenda, como eu. Quando eu sofri o acidente, eu fiquei gritando no hospital, dizendo por quê, Deus, e não entendia. Mas hoje, depois de 7 anos mais ou menos do acidente, eu consigo entender, eu consigo enxergar. Então, o que a gente passa não é em vão. Além de você tirar proveito de lições para sua vida, para seu crescimento espiritual, você também vai poder consolar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Então, a mensagem que eu quero deixar para quem está ouvindo é que as tribulações que você passa não são em vão. Então, o que fazemos com as dores que nós temos, com as feridas, cicatrizes que nós temos ao longo da vida, é o que faz total diferença. Muitas pessoas aí sofrem acidente, perdem algum membro e acabam virando pessoas admiráveis pelo fato de não desistirem da vida, mesmo passando por essa dificuldade de não ter um membro. Então acabam sendo incentivadores de outras pessoas, mostrando que o momento de dificuldade não vem somente para nos abalar, mas para nos fortalecer, para nos ajudar a mudar algo que é preciso mudar. Então, que possamos olhar com um olhar espiritual para tudo aquilo que a gente passa, tanto as coisas boas quanto ruins. E eu vou parar de falar, porque eu falo muito. E eu acredito que essa é a mensagem que Deus quer falar com quem estiver escutando nesse momento. Eu sou muito grata por esse convite e espero que Deus abençoe a sua rádio, né? Que você consiga cada vez mais testemunhos, participações, tudo isso para glorificar o nome dele. E desejo tudo de bom para você e para todos que estão ouvindo. Se ainda não me conhecem, o meu nome é Eve Souza no YouTube. O meu Instagram é @evsouzaoficial e o TikTok também. E espero vocês por lá para a gente compartilhar e falar mais e mais sobre esse Deus tão maravilhoso e tão grandioso. E só mais uma coisa que eu queria só complementar é que uma coisa que ficou muito forte no meu coração é que não brinque de ser crente. Não vá à igreja porque você está interessado em alguém, não vá para a igreja porque você quer receber algum cargo, quer reconhecimento, não vá para a igreja para simplesmente fazer amigos. Não use o título cristão só pelo fato de todo mundo usar, da maioria das pessoas que você conhece usar. Quem é cristão é um seguidor de Cristo e isso tem muito peso. Ser cristão tem muito peso. Então, que você possa ter responsabilidade com tudo que você faz. Se você aceitou Jesus, faça com que sua vida seja realmente uma verdadeira adoração a Deus. Que tudo que você faça, você exale o perfume de Cristo nas suas atitudes. E é isso que mostra quem são os verdadeiros cristãos, que é as atitudes, não as palavras.
Então, que você não brinque de ser crente. Eu já brinquei um dia de ser crente. E Deus, por mais que Ele me ame, Ele agiu com justiça comigo. E Ele pode fazer isso com qualquer um. Ele tem os seus meios de despertar o povo dele. Então, eu não estou dizendo que vai acontecer um acidente com você, mas que você tenha temor. Além de você amar a Deus, que você tenha temor a Ele. Que você, quando for pecar, quando for fazer algo de errado, lembre-se de quem está olhando, que é Deus. E não é pouca coisa. Deus, Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso provedor. Então, tenha temor a Deus. Não brinque de ser crente. Tenha cada vez mais temor à palavra, leia mais a palavra e veja cada vez mais se você está vivendo de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus ela não foi escrita simplesmente para a gente conhecer e ter sabedoria, de saber dos livros de Gênesis e Apocalipse, não. Ela foi escrita para que a gente vivesse de acordo com ela. Ela é um manual do cristão, ela é um manual do cristão. Então, se você está vivendo fora da palavra, comece a tentar consertar essas coisas que você está fora da palavra e comece a tentar dar glória a Deus, glorificar o nome de Deus através de tudo da sua vida. Então é isso que eu queria falar. Este foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você possa hoje perceber como tudo tem cooperado para o seu bem. E não desista, porque nada fugiu do controle de Deus. Sigam a Evelyn nas redes sociais e acompanhem também a Rádio Aba lá no Instagram, @radioaba_. Tchau!